O sol de dezembro castigava impiedosamente as ruas de Goiânia quando Zé Felipe estacionou sua caminhonete em frente ao estúdio de gravação. O calor úmido do centro-oeste brasileiro grudava na pele como uma segunda camada. Mas não era o clima que o incomodava naquela manhã. Era a pressão constante de carregar um sobrenome que pesava como uma montanha nas costas. Mais um dia, mais uma comparação, murmurou para si mesmo, ajustando o chapéu na cabeça antes de descer do veículo. Aos 24 anos, José Felipe Rocha já havia conquistado seu espaço no cenário sertanejo, mas as sombras do pai pareciam sempre maiores que seus próprios sucessos. Leonardo, metade da dupla que marcou gerações ao lado de Leandro, havia construído um império musical que ecoava por todo o Brasil. E agora, 5 anos após sua morte em um acidente de carro na rodovia Anhanguera, Zé Felipe ainda lutava para encontrar sua própria identidade artística. O estúdio fervilhava de atividade. Produtores corriam de um lado para outro, técnicos ajustavam equipamentos, e no ar pairava aquela energia elétrica que antecede grandes projetos. Zé Felipe cumprimentou a equipe com acenos calorosos, mas seus olhos revelavam uma inquietação que não conseguia esconder. "E aí, campeão? Pronto para mais um dia de trabalho?" perguntou Marquinhos, seu empresário e amigo de longa data, aproximando-se com um sorriso largo no rosto moreno. "Sempre", respondeu Zé Felipe, mas sua voz carregava uma melancolia que não passou despercebida. Marquinhos, homem experiente de 45 anos que havia trabalhado com Leonardo por mais de uma década, conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que via no pai de Zé Felipe, quando as pressões da fama se tornavam sufocantes. "Escuta aqui, meu filho", disse Marquinhos, colocando a mão no ombro do jovem cantor. Seu pai sempre dizia que a música não é sobre perfeição, é sobre verdade. E você tem verdade de sobra para contar. O estúdio principal era um ambiente aconchegante, com paredes revestidas de madeira escura e instrumentos espalhados estrategicamente pelo espaço. O cheiro de café fresco misturava-se com o aroma de couro dos sofás antigos, criando uma atmosfera que remetia às raízes do sertanejo autêntico. Zé Felipe pegou seu violão, um instrumento que havia sido presente do pai aos 16 anos. As cordas de aço brilhavam sob as luzes do estúdio, e cada acorde que tirava parecia ecoar memórias de tardes inteiras passadas aprendendo com Leonardo no quintal de casa. "Vamos trabalhar na nova música", sugeriu Carlinhos, o produtor musical, um homem magro de óculos que havia acompanhado toda a carreira da família. "Claro", concordou Zé Felipe, mas seus dedos hesitaram sobre as cordas. A manhã se arrastou entre tentativas de gravação e ajustes de arranjos. Zé Felipe cantava com técnica impecável. Sua voz madura e expressiva cortava o ar do estúdio com precisão, mas algo essencial estava faltando. A alma, aquela centelha que transformava simples palavras em emoção pura, parecia ausente. "Vamos fazer uma pausa", decidiu Carlinhos após a 10ª tentativa da mesma música. "Talvez um café ajude." No intervalo, Zé Felipe saiu para a varanda do estúdio, onde pôde contemplar a paisagem urbana de Goiânia. Os prédios se estendiam até o horizonte, intercalados por áreas verdes que lembravam as origens rurais da cidade. O movimento constante das ruas contrastava com a tranquilidade que sentia quando estava no interior, longe dos holofotes e das expectativas. Seu celular vibrou com uma mensagem de Poliana, sua namorada. "Como está sendo o dia, amor? Lembra que hoje à noite temos jantar na casa da sua mãe?" Zé Felipe sorriu pela primeira vez naquele dia. Poliana tinha o dom de trazer leveza para sua vida, mesmo nos momentos mais tensos. Ela era enfermeira, uma profissão que a mantinha com os pés no chão e longe do mundo artificial do showbiz. "Está correndo bem. Te amo", respondeu rapidamente. De volta ao estúdio, a tarde trouxe novos desafios. A música que estavam gravando falava sobre saudade, um tema recorrente no repertório sertanejo.
Mas Zé Felipe sentia que suas palavras soavam vazias, como se estivesse recitando sentimentos alheios. Zé, você precisa se conectar com a letra, orientou Carlinhos, percebendo a falta de emoção na interpretação. Pense em alguém que você perdeu, em algo que te marca profundamente. A sugestão atingiu Zé Felipe como um soco no estômago. Como não pensar no pai? Como não se conectar com a saudade mais profunda que carregava? Mas era justamente essa dor que ele tentava evitar. Expor suas feridas mais íntimas parecia uma traição à própria intimidade. Vou tentar de novo, disse, respirando fundo. Desta vez, quando começou a cantar, permitiu que as lembranças do pai fluíssem. Leonardo ensinando-o a afinar o violão, os dois cantando juntos no carro durante viagens, as conversas sobre música que se estendiam madrugada adentro. A voz de Zé Felipe ganhou uma profundidade nova, carregada de uma melancolia genuína que fez todos no estúdio se arrepiarem. Perfeito! Exclamou Carlinhos, os olhos brilhando de emoção. Isso é o que estávamos procurando. Mas para Zé Felipe, aquela vitória tinha um gosto amargo. Usar a dor da perda do pai como combustível artístico o fazia sentir-se como um explorador de sua própria tragédia. O fim da tarde chegou com aquela luz dourada típica do Cerrado, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas dos edifícios. Zé Felipe guardou seus instrumentos com movimentos mecânicos, sua mente ainda processando as emoções despertadas durante a gravação. Ótimo trabalho hoje, filho, disse Marquinhos, aproximando-se enquanto a equipe desmontava os equipamentos. Seu pai ficaria orgulhoso. A frase, embora bem intencionada, pesou como uma lápide no peito de Zé Felipe. Sempre as comparações, sempre a sombra do pai pairando sobre seus feitos. Quando seria reconhecido por seus próprios méritos? Obrigado, Marquinhos, respondeu, forçando um sorriso. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas movimentadas de Goiânia, Zé Felipe refletia sobre sua jornada artística. Havia começado a cantar ainda criança, influenciado naturalmente pelo ambiente musical em que cresceu. Mas sempre se perguntava se sua paixão pela música era genuína ou apenas uma consequência do DNA familiar. As lembranças da infância vinham em ondas. Leonardo chegando em casa após shows, ainda com o figurino de couro cheirando a suor e adrenalina. As músicas que ecoavam pela casa durante os finais de semana, quando o pai estava de folga e transformava a sala em um palco improvisado. Por que você foi embora tão cedo, pai? Murmurou para o vazio do carro, sentindo as lágrimas ameaçarem brotar. A casa da família ficava em um condomínio fechado na região nobre de Goiânia, um lugar onde a segurança e a privacidade eram prioridades. Zé Felipe passou pelo portão eletrônico e estacionou em frente à residência onde cresceu, uma construção ampla que misturava elementos rústicos com toques modernos. Dona Helena, sua mãe, o aguardava na varanda com um sorriso que não conseguia esconder a preocupação materna. Aos 52 anos, ela mantinha a elegância natural que a havia tornado uma das mulheres mais admiradas do meio sertanejo. Mas seus olhos revelavam o peso de criar um filho sob os holofotes após a perda do marido. Como foi o dia, meu amor? Perguntou, abraçando o filho com o carinho de sempre. Produtivo, mãe. Gravamos uma música que ficou boa, respondeu, tentando soar animado. E como você está se sentindo? De verdade, insistiu Helena, com aquela intuição maternal que sempre conseguia enxergar além das aparências. Zé Felipe hesitou. Como explicar para a mãe que se sentia perdido em sua própria carreira? Como confessar que às vezes questionava se realmente queria seguir os passos do pai ou se estava apenas cumprindo um destino imposto pelas circunstâncias? Às vezes é difícil, mãe. Parece que nunca vou conseguir sair da sombra do papai, admitiu, sua voz carregada de vulnerabilidade. Helena segurou o rosto do filho entre as mãos, seus olhos marejados, mas firmes. Meu filho, você não está na sombra de ninguém. Você é José Felipe, tem sua própria luz, sua própria música.
Seu pai sempre dizia que cada artista tem sua hora de brilhar e a sua está chegando. As palavras da mãe trouxeram algum conforto, mas a inquietação permanecia. Zé Felipe sabia que precisava encontrar seu próprio caminho, mas não fazia ideia de como começar essa jornada de autodescoberta. A noite caiu sobre Goiânia como um manto aveludado, trazendo consigo o frescor que aliviava o calor do dia. Na casa da família, o jantar transcorreu em meio a conversas sobre projetos futuros e memórias do passado. Poliana chegou pontualmente, trazendo sua energia positiva que sempre iluminava o ambiente. Tive uma ideia hoje, disse ela durante a sobremesa, seus olhos brilhando com entusiasmo. Que tal fazermos uma viagem para o interior? Podemos visitar aquelas cidades pequenas onde seu pai costumava tocar no início da carreira. A sugestão atingiu Zé Felipe de forma inesperada. A ideia de percorrer os mesmos caminhos do pai, de pisar nos palcos onde Leonardo havia construído sua lenda, ao mesmo tempo o atraía e o assombrava. Não sei se é uma boa ideia, murmurou, mexendo distraidamente na sobremesa. Por que não? Insistiu Poliana, percebendo a resistência. Talvez seja exatamente o que você precisa para encontrar sua própria voz. Dona Helena observava a conversa em silêncio, mas seus olhos revelavam aprovação à sugestão da nora. Ela sabia que o filho precisava fazer essa jornada, confrontar o passado para construir seu futuro. Seu pai guardava muitas lembranças desses primeiros anos, comentou Helena, levantando-se para buscar algo na estante da sala. Talvez seja a hora de você conhecer algumas coisas que ele deixou para você. Ela voltou carregando uma pequena caixa de madeira, entalhada à mão com motivos sertanejos. Zé Felipe reconheceu imediatamente o objeto. Seu pai sempre a mantinha no escritório, mas nunca havia revelado seu conteúdo. "O que é isso, mãe?" perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "Coisas que seu pai queria que você tivesse quando estivesse pronto", respondeu Helena, colocando a caixa sobre a mesa. "Acho que esse momento chegou." Zé Felipe olhou para a caixa como se ela fosse um portal para o passado. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tocou a madeira lisa, sentindo o peso das memórias que ela poderia conter. "Abra", encorajou Poliana, segurando sua mão livre em um gesto de apoio. Com um suspiro profundo, Zé Felipe abriu a caixa. Dentro, encontrou fotografias antigas, recortes de jornais amarelados pelo tempo, uma harmônica pequena e prateada, e no fundo, um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia familiar do pai. A descoberta daquele envelope foi como um raio em céu sereno. Zé Felipe o segurou com reverência, sentindo o peso do papel entre seus dedos. Era como se o pai estivesse ali, na sala, estendendo-lhe uma última conversa. "Uma carta?" sussurrou, mal conseguindo acreditar. "Seu pai a escreveu pouco antes do acidente", explicou Helena, sua voz embargada pela emoção. "Ele disse que você deveria lê-la quando se sentisse perdido em sua jornada musical." O momento era surreal. Ali, naquela sala onde tantas memórias familiares haviam sido construídas, Zé Felipe segurava nas mãos algo que poderia mudar completamente sua perspectiva sobre sua carreira e sua vida. "Você quer ler agora ou prefere ficar sozinho?" perguntou Poliana, respeitando a intimidade do momento. Zé Felipe olhou ao redor. Sua mãe, a mulher que o havia criado com tanto amor e dedicação. Poliana, a companheira que estava ao seu lado em todos os momentos, bons e ruins. Aquelas eram as pessoas que mais amava no mundo e sentia que queria compartilhar com elas qualquer mensagem que o pai tivesse deixado. "Vou ler aqui mesmo", decidiu, sua voz firme, apesar da emoção que o dominava. O envelope foi aberto com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Dentro, várias folhas de papel com a letra característica de Leonardo, escrita à mão com a caneta azul que ele sempre usava. Zé Felipe desdobrou as folhas, respirou fundo e começou a ler em voz alta.
compartilhando com sua família as últimas palavras que seu pai havia deixado especialmente para ele. Meu querido filho José Felipe. A voz de Zé Felipe tremeu ao pronunciar as primeiras palavras da carta. O ambiente da sala parecia ter mudado completamente, como se a presença de Leonardo tivesse se materializado naquele momento íntimo. Dona Helena segurou firme na mão de Poliana, ambas preparando-se emocionalmente para as revelações que estavam por vir. Se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento em que mais precisa ouvir o que tenho para lhe dizer. Sei que minha ausência deve ter pesado muito em seus ombros e que muitas vezes você deve ter se perguntado se escolheu a música por amor ou por obrigação familiar. Zé Felipe pausou a leitura, surpreso com a precisão das palavras do pai. Era como se Leonardo tivesse previsto exatamente os conflitos internos que o atormentavam. Quero que saiba, meu filho, que desde pequeno você demonstrou um talento nato, que não tem nada a ver comigo ou com qualquer pressão externa. Lembro-me de quando você tinha apenas 5 anos e pegava meu violão escondido, tentando reproduzir as músicas que ouvia. Seus dedinhos mal alcançavam as cordas, mas a determinação em seus olhos era a mesma que vejo em grandes artistas. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Zé Felipe, mas ele continuou lendo, determinado a ouvir cada palavra que o pai havia deixado para ele. Quando formei a dupla com meu irmão Leandro, tínhamos um sonho simples: levar nossa música para o maior número de pessoas possível. Nunca imaginamos que chegaríamos tão longe, que nossas canções tocariam corações em todo o Brasil. Mas o sucesso, meu filho, tem um preço que nem sempre é fácil de pagar. Helena fechou os olhos, lembrando-se dos dias difíceis, quando Leonardo lutava contra as pressões da fama e as exigências constantes do mercado fonográfico. Houve momentos em que quase perdi a essência do que me fazia cantar. A indústria musical pode ser implacável, transformando arte em produto, paixão em obrigação. Vi muitos artistas talentosos se perderam nesse caminho, esquecendo por que começaram a fazer música. Zé Felipe identificou-se profundamente com essas palavras. Era exatamente assim que se sentia muitas vezes, como se estivesse sendo moldado pelas expectativas externas, em vez de seguir sua verdadeira vocação. Mas você, meu filho, tem algo especial que me dá certeza de que encontrará seu próprio caminho. Você tem sensibilidade para entender as pessoas, para transformar suas experiências em música que toca a alma. Vi isso quando você escreveu sua primeira canção aos 15 anos, falando sobre aquela menina da escola que partiu seu coração. Poliana sorriu através das lágrimas, imaginando um jovem Zé Felipe sofrendo sua primeira desilusão amorosa e transformando-a em arte. Lembro-me de como você cantou aquela música para mim no quintal de casa, com a voz embargada pela emoção. Naquele momento, soube que você tinha o dom mais precioso que um artista pode ter: a capacidade de transformar dor em beleza, de fazer com que outros se sintam menos sozinhos em suas próprias lutas. A carta continuava, revelando detalhes íntimos da relação entre pai e filho que Zé Felipe havia esquecido ou nunca havia valorizado completamente. Quero falar sobre uma noite específica que talvez você não se lembre com clareza. Você tinha 17 anos e havia brigado comigo porque eu não deixei você vir para um show em São Paulo. Você disse que eu não confiava em seu talento, que estava me protegendo em vez de ajudá-lo a crescer. Zé Felipe fez uma pausa, a memória daquela discussão voltando com força total. Havia sido uma das poucas vezes em que realmente confrontou o pai, acusando-o de ser superprotetor. Naquela noite, depois que você foi dormir, fiquei acordado pensando em suas palavras. E você estava certo, meu filho. Eu estava tentando protegê-lo não apenas dos perigos da estrada, mas também das pressões que eu mesmo enfrentava. Queria que você tivesse tempo para crescer, para desenvolver sua identidade artística longe dos holofotes.
Mas percebi que, ao fazer isso, estava privando você de experiências importantes. No dia seguinte, lembra? Chamei você para conversar e disse que poderia vir conosco para o próximo show. Zé Felipe lembrava-se vagamente daquela conversa, mas agora entendia o contexto por trás da mudança de opinião do pai. Aquele show em Ribeirão Preto foi especial para mim, porque vi você no palco pela primeira vez como um artista de verdade, não apenas como meu filho tentando me imitar. Você cantou Evidências com uma interpretação própria, e o público reagiu como se estivesse ouvindo a música pela primeira vez. A emoção na voz de Zé Felipe aumentava a cada parágrafo. Ele se lembrava daquela noite como um divisor de águas em sua relação com a música, mas nunca havia compreendido completamente o impacto que havia causado no pai. Naquela noite, no hotel, você me perguntou se achava que tinha futuro na música. Eu respondi que sim, mas não disse o que realmente estava pensando. A verdade é que você não apenas tem futuro na música, você tem o potencial de levar nossa música sertaneja para lugares que eu nunca consegui alcançar. Dona Helena soluçou baixinho, lembrando-se de como Leonardo havia chegado em casa daquele show, com os olhos brilhando de orgulho ao falar sobre a performance do filho. E você tem uma conexão especial com as novas gerações. Uma forma de interpretar que combina a tradição sertaneja com uma sensibilidade contemporânea. Isso é um dom raro, meu filho. Não desperdice tentando ser uma cópia minha. A carta então tomava um rumo mais pessoal, revelando inseguranças de Leonardo que Zé Felipe nunca havia imaginado que existissem. Preciso confessar algo que nunca tive coragem de falar pessoalmente. Houve momentos em minha carreira em que me senti perdido, em que questionei se estava fazendo a coisa certa. A pressão por estar sempre no topo, a responsabilidade de manter um legado, o medo de desapontar os fãs, tudo isso às vezes me sufocava. Essa revelação chocou Zé Felipe. Sempre havia visto o pai como uma figura inabalável, alguém que nunca duvidava de suas escolhas ou de seu talento. Houve uma época, quando você tinha cerca de 10 anos, em que pensei seriamente em parar de cantar. O mercado estava mudando, surgiam novos estilos, e eu me sentia como um dinossauro tentando se adaptar a um mundo que não entendia mais. Mas então você chegou em casa da escola, um dia cantando uma música nova que havia aprendido, misturando nossa música com elementos que você havia ouvido no rádio. A forma como você conseguiu unir diferentes estilos, mantendo a essência sertaneja, me mostrou o futuro da nossa música. Zé Felipe mal se lembrava desse episódio, mas as palavras do pai o faziam refletir sobre como pequenos momentos podem ter grandes significados. Foi nesse dia que decidi continuar, mas com uma perspectiva diferente. Em vez de lutar contra as mudanças, comecei a ver você como uma ponte entre o que éramos e o que poderíamos nos tornar. Você representa a evolução natural da música sertaneja. A carta, então, direcionava-se para conselhos específicos sobre a carreira artística, revelando estratégias e filosofias que Leonardo havia desenvolvido ao longo dos anos. Quero compartilhar com você algumas coisas que aprendi nesta jornada, erros que cometi e acertos que me orgulham. Primeiro, nunca comprometa sua autenticidade por sucesso comercial. O público pode ser enganado por um tempo, mas eventualmente reconhece a verdade. Artistas que permanecem são aqueles que mantêm sua essência. Segundo, lembre-se sempre de onde você veio. As pequenas cidades do interior, os bares humildes, os palcos improvisados, esses lugares são o berço da nossa música. Não se esqueça deles quando estiver nos grandes centros urbanos. Zé Felipe pensou nas palavras de Poliana sobre visitar o interior, percebendo que talvez ela tivesse razão sobre a importância dessa jornada. Terceiro, trate bem todas as pessoas que encontrar pelo caminho. Desde o técnico de som até o maior empresário, todos merecem respeito. A música é uma arte coletiva e você depende de muita gente para fazer sua voz chegar ao público. Quarto,
Preserve sua vida pessoal. A fama pode ser sedutora, mas sem raízes sólidas. Você se perderá. Sua mãe, sua família, seus amigos verdadeiros. Essas são as pessoas que o manterão conectado com o que realmente importa. A carta continuava com reflexões mais filosóficas sobre o papel da música na sociedade e a responsabilidade dos artistas. Nossa música, meu filho, sempre foi o espelho da alma do povo brasileiro. Ela nasce da terra, da lida diária, dos amores e desamores que todos experimentamos. Quando você canta, não está apenas se expressando, está dando voz a milhões de pessoas que veem em suas palavras o reflexo de suas próprias vidas. Por isso, nunca subestime o poder da música que você faz. Uma canção pode consolar alguém em um momento de tristeza, pode reunir uma família, pode fazer um casal apaixonado dançar sob as estrelas. Essa é uma responsabilidade enorme e um privilégio ainda maior. Helena limpou os olhos com um lenço, emocionada ao ver como Leonardo havia conseguido transmitir para o filho a profundidade de sua filosofia artística. Sei que às vezes você se compara comigo e se sente insuficiente, mas quero que entenda uma coisa. Nós somos artistas diferentes, de gerações diferentes, com missões diferentes. Minha função foi abrir caminhos. A sua é expandir esses caminhos. Você tem liberdades que eu nunca tive. Pode experimentar, misturar estilos, falar sobre temas que minha geração não ousava abordar. Use essa liberdade com sabedoria, mas use. Não se limite tentando ser uma cópia minha. A carta então revelava um segredo que deixou todos na sala boquiabertos. Há algo que nunca contei para ninguém, nem mesmo para sua mãe. Existe uma música que escrevi pensando especificamente em você, imaginando como seria sua voz cantando-a. Nunca gravei porque sentia que ela pertencia ao seu futuro, não ao meu passado. Zé Felipe olhou para a mãe com surpresa, mas Helena parecia tão surpresa quanto ele com essa revelação. A letra está guardada no meu escritório, dentro do livro Dom Casmurro, que você me deu de presente no Dia dos Pais há 3 anos. Procure por ela quando se sentir pronto. Talvez seja a chave para encontrar sua própria voz. A descoberta da existência dessa música inédita era como encontrar um tesouro escondido. Zé Felipe mal podia acreditar que havia uma canção especialmente criada para ele pelo pai. E agora, meu filho, quero falar sobre o futuro. Vejo você hesitando, questionando se deve seguir este caminho. Deixe-me ser claro, você nasceu para isso, mas não da forma como eu nasci. Você nasceu para revolucionar, para levar nossa música a lugares inexplorados. Não tenha medo de inovar, não tenha medo de ser criticado pelos puristas. Toda evolução gera resistência, mas também gera progresso. Confie no seu instinto, na sua sensibilidade, na sua capacidade de conectar-se com as pessoas. A carta estava chegando ao fim, e Zé Felipe sentia que cada palavra estava sendo gravada em seu coração para sempre. Termino esta carta com o que mais quero que você saiba. Sou imensamente orgulhoso de você, não apenas como artista, mas como pessoa. Você tem um coração generoso, uma alma sensível e uma força interior que o levará muito longe. Quando estiver no palco, lembre-se de que não está sozinho. Carrega consigo o amor de toda a nossa família, a tradição de nossa música e a esperança de um futuro melhor para a arte sertaneja. Cante com o coração, meu filho. Cante para curar, para alegrar, para unir. E quando tiver dúvidas, lembre-se de que o maior presente que posso lhe deixar não é o meu sucesso, mas a certeza de que você é capaz de construir o seu próprio. Com todo o meu amor e admiração, seu pai Leonardo. O silêncio que se seguiu ao fim da leitura era ensurdecedor. Zé Felipe segurava as folhas da carta como se fossem pedaços de ouro, sua visão embaçada pelas lágrimas que não conseguia mais conter. Poliana foi a primeira a se mover, envolvendo-o em um abraço apertado.
Helena se juntou a eles, e ali, na sala onde tantas memórias familiares haviam sido construídas, os três se abraçaram em um momento de comunhão emocional profunda. Agora, você entende por que eu guardei essa carta até hoje? Perguntou Helena, sua voz suave, mas firme. Seu pai sabia exatamente quando você precisaria ouvir essas palavras. Zé Felipe assentiu, ainda absorvendo o impacto das revelações. A carta não havia apenas respondido suas dúvidas. Havia iluminado um caminho que ele não sabia que existia. Preciso encontrar essa música, disse, determinação crescendo em sua voz. Preciso ir ao escritório do papai agora. O escritório de Leonardo permanecia intocado desde sua morte, como um santuário preservado no tempo. Dona Helena havia transformado o espaço em uma espécie de memorial, mantendo cada objeto exatamente onde o marido havia deixado. A mesa de madeira maciça ainda guardava papéis com anotações musicais. A estante rebosava de livros sobre música e literatura, e as paredes exibiam fotografias de momentos marcantes da carreira da dupla sertaneja. Zé Felipe hesitou na porta, como se estivesse prestes a invadir um território sagrado. O cheiro característico do ambiente, mistura de madeira envelhecida, papel antigo e o perfume que o pai sempre usava, o transportou instantaneamente para a infância, quando costumava se esconder ali para ouvir Leonardo compondo. Vai ficar tudo bem, amor, sussurrou Poliana, segurando sua mão em um gesto de apoio. Seu pai ficaria feliz em saber que você está aqui, acrescentou Helena, ligando a luz do ambiente. O escritório se iluminou, revelando sua organização meticulosa. Leonardo sempre foi um homem sistemático, e isso se refletia na arrumação perfeita de seus pertences. Cada livro tinha seu lugar, cada documento estava devidamente arquivado, cada instrumento musical ocupava sua posição designada. Zé Felipe caminhou lentamente até a estante principal, seus olhos percorrendo os títulos em busca do exemplar de Dom Casmurro. O livro não estava difícil de encontrar. Era um exemplar antigo, com capa de couro marrom desgastado pelo tempo, que se destacava entre os demais volumes. Com as mãos tremendo ligeiramente, ele retirou o livro da prateleira. Era mais pesado do que esperava, e ao abri-lo, percebeu que várias páginas haviam sido cuidadosamente cortadas no meio, criando um compartimento secreto. Dentro desse esconderijo improvisado, encontrou folhas dobradas com a letra característica do pai. Encontrei, murmurou sua voz mal audível. Poliana e Helena se aproximaram, curiosas para descobrir o tesouro musical que Leonardo havia deixado especialmente para o filho. Zé Felipe desdobrou as folhas com reverência, revelando uma composição manuscrita com o título Herança do Coração. A música estava completa, com letra e cifras para violão, acompanhada de anotações sobre arranjos e sugestões de instrumentação. Na margem superior da primeira página havia uma nota pessoal. Para meu filho José Felipe, que carregará nossa música para o futuro. Dezembro de 2019. Meu Deus, suspirou Helena, cobrindo a boca com as mãos. Ele escreveu isso poucos dias antes do acidente. Zé Felipe começou a ler a letra em silêncio, absorvendo cada verso que o pai havia criado especialmente para ele. A canção falava sobre legados familiares, sobre a música que passa de geração em geração, sobre a responsabilidade e o orgulho de carregar uma tradição adiante. Posso ler em voz alta? Perguntou, olhando para a mãe. Claro, meu filho, essa música é sua. Com a voz embargada pela emoção, Zé Felipe começou a recitar a letra. Herança do coração. Cresci ouvindo histórias de um tempo que não vivi, melodias no ar que meu pai me deu de herança, um violão, uma esperança e o dom de emocionar. A letra continuava narrando a jornada de um jovem músico que descobre sua identidade artística através da música herdada do pai, mas que também encontra sua própria voz. Era como se Leonardo tivesse previsto exatamente os conflitos internos que Zé Felipe vivenciaria. Não sou cópia de ninguém, tenho minha própria voz.
mas carrego no peito o orgulho de ser seu filho e levar pelo Brasil nossa música raiz. Poliana secou os olhos, emocionada com a perfeição da composição. Era evidente que Leonardo havia colocado todo o seu amor paternal naquela música, criando algo que falava diretamente ao coração do filho. É perfeita, disse ela, sua voz suave. É como se ele soubesse exatamente o que você precisava ouvir. Zé Felipe estudou as cifras anotadas pelo pai, reconhecendo um padrão harmônico sofisticado que combinava elementos tradicionais do sertanejo com progressões mais modernas. Era o tipo de arranjo que demonstrava toda a experiência musical de Leonardo, mas adaptado para o estilo vocal do filho. Tem mais uma coisa aqui, disse, virando a página e encontrando uma segunda folha com mais anotações. Nessa página, Leonardo havia escrito instruções detalhadas sobre como gravar a música, sugestões de estúdios, nomes de músicos que poderiam contribuir com o arranjo e até mesmo ideias para o videoclipe. Era um roteiro completo para transformar aquela composição em uma gravação profissional. Ele planejou tudo, murmurou Zé Felipe, impressionado com o nível de detalhamento. Até os músicos que deveriam tocar em cada instrumento. No final da página, havia uma última anotação que fez o coração de Zé Felipe acelerar. Esta música deve ser gravada no estúdio onde gravamos nossos primeiros sucessos, em Goiânia. É importante que José Felipe sinta a energia do lugar onde nossa música nasceu. O Estúdio Alvorada, disse Helena, reconhecendo imediatamente a referência. Foi lá que seu pai e seu tio gravaram os primeiros álbuns da dupla. Zé Felipe conhecia o lugar de nome. O Estúdio Alvorada era uma lenda na música sertaneja, um local por onde haviam passado os maiores nomes do gênero. Mas o espaço havia fechado alguns anos antes, e ele não sabia se ainda seria possível gravar lá. É preciso descobrir se o estúdio ainda existe, disse, determinação crescendo em sua voz. Eu posso ajudar com isso, ofereceu Poliana. Vou pesquisar e entrar em contato com os proprietários. Enquanto isso, Zé Felipe continuou explorando o escritório, procurando por outras pistas que o pai pudesse ter deixado. Em uma gaveta da escrivaninha, encontrou um caderno repleto de anotações sobre a indústria musical, reflexões sobre composição e esboços de outras músicas inacabadas. Olha isso, mãe, disse, mostrando uma página onde Leonardo havia escrito uma lista intitulada Conselhos para José Felipe. 1. Nunca grave uma música só porque ela pode fazer sucesso. 2. Mantenha sempre um pé no interior e outro na capital. 3. Respeite os músicos mais velhos, mas não tenha medo de inovar. 4. Sua voz é seu maior instrumento. Cuide dela. 5. A música sertaneja verdadeira nasce da vida real. 6. Nunca se esqueça de agradecer ao público. 7. Família sempre em primeiro lugar. Seu pai estava sempre pensando em você, comentou Helena, emocionada. Mesmo nos momentos mais corridos da carreira, ele reservava um tempo para refletir sobre seu futuro. A descoberta daqueles materiais estava transformando a perspectiva de Zé Felipe sobre sua carreira. Percebeu que não estava sozinho nessa jornada. Tinha o apoio incondicional da família e a orientação espiritual do pai através daqueles escritos. Sabe o que mais me impressiona? Disse ele, folheando o caderno. Papai conseguiu prever exatamente as dúvidas que eu teria. É como se ele tivesse passado pelos mesmos questionamentos. Ele passou, confirmou Helena. Houve épocas difíceis na carreira dele também. Momentos em que questionou se estava no caminho certo, se o sucesso valia os sacrifícios, mas ele sempre encontrava forças para continuar. Poliana, que havia estado quieta observando a interação entre mãe e filho, finalmente falou. Zé, você percebe o que está acontecendo aqui? Seu pai não deixou apenas uma música para você. Ele deixou um mapa, um guia completo para sua jornada artística. Ela estava certa. Entre a carta, a composição inédita e todas as anotações encontradas no escritório,
Leonardo havia criado um verdadeiro manual de instruções para ajudar o filho a navegar pelos desafios da carreira musical. Preciso começar imediatamente, declarou Zé Felipe, uma nova energia brotando em sua voz. Quero gravar Herança do Coração, exatamente como papai planejou. Mas primeiro, interrompeu Helena, você precisa aprender a música. Que tal pegar seu violão e tentar tocar? A sugestão era perfeita. Zé Felipe foi buscar seu instrumento na sala e voltou ao escritório determinado a dar vida àquela composição que havia permanecido em silêncio por tanto tempo. Sentou-se na cadeira que o pai costumava usar para compor, ajustou o violão no colo e posicionou as partituras na estante. As primeiras tentativas foram hesitantes, mas gradualmente sua técnica apurada começou a dominar as progressões harmônicas. Quando finalmente conseguiu tocar a sequência completa dos acordes, algo mágico aconteceu. A melodia fluía de forma natural, como se fosse uma música que ele conhecesse desde sempre. Era como se o DNA musical da família estivesse codificado em cada nota. Agora tente cantar, encorajou Poliana. Zé Felipe respirou fundo e começou a cantar a música do pai pela primeira vez. Sua voz, naturalmente grave e expressiva, deu vida às palavras de Leonardo de uma forma que surpreendeu a todos na sala. Cresci ouvindo histórias de um tempo que não vivi, melodias no ar que meu pai me deu de herança. Helena cobriu o rosto com as mãos, emocionada ao ouvir a voz do filho interpretando as palavras do marido. Era como se Leonardo estivesse ali, cantando através de Zé Felipe. Quando terminou a primeira estrofe, Zé Felipe parou, ofegante. A emoção era tanta que mal conseguia continuar. É incrível, murmurou. É como se a música tivesse sido feita para minha voz. Foi, disse Helena, sorrindo através das lágrimas. Seu pai conhecia sua voz melhor do que qualquer pessoa. Ele compôs pensando exatamente no seu timbre, no seu estilo. Naquele momento, Zé Felipe compreendeu completamente o presente que o pai havia deixado para ele. Não era apenas uma música. Era uma ponte entre o passado e o futuro. Uma forma de honrar a tradição familiar enquanto encontrava sua própria identidade artística. Vou gravar essa música, declarou, sua voz firme e decidida. E vou fazer exatamente como o papai planejou. Vou encontrar o estúdio Alvorada. Vou reunir os músicos que ele sugeriu. Vou seguir cada detalhe das instruções. Então, vamos começar amanhã mesmo, disse Poliana, já planejando os próximos passos. Vou pesquisar sobre o estúdio e entrar em contato com os músicos. E eu vou ajudar com tudo o que for necessário, acrescentou Helena. Seu pai ficaria muito orgulhoso de ver você determinado assim. A noite avançava, mas nenhum dos três sentia sono. A descoberta da música havia injetado uma energia nova no ambiente, uma sensação de propósito que há muito tempo não experimentavam. Zé Felipe continuou tocando e cantando, Herança do Coração, cada vez com mais confiança e emoção. A música parecia estar revelando camadas de significado a cada interpretação, como se fosse um presente que continuava se desdobrando. Sabe o que mais me emociona nessa música? Disse ele, pausando entre uma execução e outra. Papai conseguiu capturar exatamente o que eu sinto sobre nossa família, sobre nossa música, sobre minha responsabilidade como artista. Ele te conhecia muito bem, meu filho, respondeu Helena. Vocês eram muito parecidos, mais do que você imagina. À medida que a madrugada se aproximava, os três começaram a fazer planos concretos para a gravação. Poliana assumiu a responsabilidade de pesquisar sobre o estúdio Alvorada e localizar os músicos mencionados nas anotações de Leonardo. Helena se encarregaria de organizar os aspectos legais e burocráticos da gravação. E Zé Felipe se dedicaria a aperfeiçoar sua interpretação da música. Tem uma coisa que preciso fazer antes de gravar, disse Zé Felipe, guardando o violão. Quero visitar os lugares onde papai começou a carreira. Quero entender de onde nossa música veio, sentir a energia dos primeiros palcos.
A viagem ao interior que conversamos hoje, lembrou Poliana, sorrindo. Parece que tudo está se conectando. Exato. Acho que papai estava certo quando escreveu que eu preciso manter um pé no interior e outro na capital. Preciso reconectar com as raízes. Helena aprovou a ideia com entusiasmo. Ela sabia que aquela jornada seria fundamental para o desenvolvimento artístico do filho, uma forma de honrar o passado enquanto construía o futuro. Vou ligar para alguns amigos no interior, ofereceu ela. Pessoas que conheceram seu pai nos primeiros anos. Eles ficarão honrados em receber você. Quando finalmente decidiram encerrar a noite, Zé Felipe se sentiu transformado. A descoberta da carta e da música havia mudado completamente sua perspectiva sobre a carreira. Não se tratava mais de viver na sombra do pai, mas de dar continuidade a um legado enquanto criava sua própria história. Obrigado, mãe, disse ele, abraçando Helena antes de sair, por guardar esses tesouros até o momento certo. Não me agradeça, meu filho. Agradeça a seu pai, que teve a sabedoria de deixar tudo isso para você. No caminho para casa, Poliana dirigiu em silêncio, respeitando o momento de reflexão de Zé Felipe. Ele olhava pela janela, observando Goiânia adormecida, mas sua mente estava longe, processando todas as revelações da noite. Como você está se sentindo? Perguntou ela finalmente, quando pararam no semáforo. Diferente? Respondeu ele, sem tirar os olhos da janela. Como se finalmente soubesse quem eu sou e o que devo fazer. E o que você deve fazer? Zé Felipe virou-se para ela, seus olhos brilhando com uma determinação que ela não via há muito tempo. Honrar meu pai sendo eu mesmo, cantar suas palavras com minha voz, carregar nossa música para o futuro sem esquecer de onde ela veio. Poliana sorriu, sabendo que aquela noite havia marcado o início de uma nova fase na vida do homem que amava. Zé Felipe havia encontrado seu norte, e ela estava ansiosa para acompanhar a jornada que se iniciava. A manhã seguinte amanheceu com um céu limpo e ensolarado, típico do cerrado goiano em dezembro. Zé Felipe acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, não sentiu o peso da ansiedade sobre os ombros. A descoberta da carta e da música do pai havia trazido uma clareza que há muito tempo buscava. Poliana já estava na cozinha preparando café quando ele desceu, ainda vestindo a roupa da noite anterior. Bom dia, amor, cumprimentou ela, notando o brilho diferente em seus olhos. Conseguiu dormir? Surpreendentemente bem, respondeu ele, aceitando a xícara de café que ela lhe oferecia. Sonhei com papai. Estávamos tocando juntos no quintal de casa, como antigamente. Um sonho bom, então. Muito bom. E você? Conseguiu pesquisar sobre o estúdio? Poliana sorriu, puxando o laptop que estava sobre a mesa da cozinha. Tenho boas notícias. O estúdio Alvorada ainda existe, mas mudou de endereço. O proprietário original, seu Antônio, vendeu o equipamento para o filho, que montou um novo estúdio em uma fazenda nos arredores de Goiânia. Eles mantiveram o nome e a filosofia do estúdio original. Zé Felipe sentiu o coração acelerar. A possibilidade de gravar no mesmo ambiente onde o pai havia criado seus primeiros sucessos era emocionante. E os músicos que papai mencionou? Consegui localizar a maioria. O João do acordeon ainda está ativo. Mora em Goiânia. O Toninho da viola está aposentado, mas aceitou participar da gravação. E o Marquinhos conhece vários bateristas e baixistas que podem completar a formação. A eficiência de Poliana impressionou Zé Felipe. Em apenas algumas horas, ela havia conseguido viabilizar praticamente tudo o que era necessário para realizar o projeto do pai. Você é incrível, disse ele, abraçando-a com gratidão. Só estou te ajudando a realizar um sonho. Mas antes de gravar, você não disse que queria fazer aquela viagem ao interior? Exato. Preciso sentir de onde nossa música veio, entender as raízes que papai sempre falava. Poliana havia planejado tudo.
Através da rede de contatos de Dona Helena, ela havia mapeado uma rota que incluía as principais cidades onde Leonardo e Leandro haviam começado a carreira: Pirenópolis, cidade de Goiás, Morrinhos e outras pequenas cidades do interior goiano. "E que tal sairmos hoje mesmo?" sugeriu ela. "Podemos passar uma semana visitando esses lugares, conversando com pessoas que conheceram seu pai, sentindo a atmosfera que inspirou suas primeiras composições." A ideia era perfeita. Zé Felipe sentia que precisava dessa reconexão com as origens antes de gravar a música que o pai havia deixado para ele. Poucas horas depois, estavam na estrada. A caminhonete de Zé Felipe cortava as rodovias do interior goiano, carregando violões, equipamentos básicos de gravação e a expectativa de uma jornada que poderia mudar completamente a perspectiva do jovem cantor sobre sua carreira. A primeira parada foi Pirenópolis, cidade histórica que preserva a arquitetura colonial e mantém viva a tradição das festas populares. Era ali que Leonardo e Leandro haviam feito alguns de seus primeiros shows, ainda desconhecidos, tocando nas festas juninas e em pequenos bares. "Seu pai tocava ali", disse Dona Olívia, uma senhora de 70 anos que os recebeu em sua pousada no centro histórico. "Eu era jovem na época, devia ter uns 25 anos. Lembro do menino magro com um violão maior que ele, cantando com uma voz que fazia todo mundo parar para ouvir." Zé Felipe escutava as histórias com fascínio, imaginando seu pai jovem, lutando para conquistar seu espaço na música. Era difícil conciliar aquela imagem com o Leonardo que havia conhecido, o artista consagrado, seguro de si, sempre no controle da situação. "Ele era tímido no palco?" perguntou, curioso. "Tímido não é a palavra certa", refletiu Dona Olívia. "Ele era respeitoso, humilde, sempre agradecia muito ao público, mesmo quando a plateia era pequena. Mas quando começava a cantar, parecia outra pessoa. A música transformava ele." Aquela tarde, Zé Felipe e Poliana percorreram os locais onde o pai havia se apresentado. O antigo bar onde a dupla fazia shows regulares havia se tornado uma loja de artesanato. Mas a proprietária atual era filha do antigo dono e lembrava-se perfeitamente das apresentações. "Eles vinham uma vez por mês", contou Dona Maria. "Sempre traziam música nova e o pessoal adorava. Meu pai dizia que aqueles meninos iam longe, que tinham algo especial." À noite, Zé Felipe pegou seu violão e se apresentou no mesmo local onde o pai havia cantado décadas antes. Não era um show programado, apenas uma jam session improvisada para os turistas e moradores locais que frequentavam o bar. Quando começou a tocar, algo mágico aconteceu. A atmosfera do lugar, carregada de história e tradição, parecia potencializar sua performance. Sua voz ecoava pelas paredes de pedra com uma intensidade que surpreendeu até mesmo Poliana. "É como se você estivesse canalizando a energia do seu pai", comentou ela depois, quando voltaram para a pousada. "É exatamente isso que sinto", concordou Zé Felipe. "Como se ele estivesse ali, guiando minha voz." Nos dias seguintes, a jornada continuou pelas pequenas cidades do interior. Em cada parada, Zé Felipe descobria novos aspectos da personalidade do pai, histórias que Helena nunca havia contado, facetas do artista que só quem havia convivido com ele nos primeiros anos conhecia. Em Cidade de Goiás, antiga capital do estado, eles visitaram a casa onde Leonardo havia morado por alguns meses no início da carreira. O proprietário atual, seu Joaquim, havia sido amigo pessoal do cantor e guardava várias fotografias daquela época. "Seu pai era um sonhador", disse seu Joaquim, mostrando uma foto de Leonardo aos 19 anos, segurando um violão e sorrindo para a câmera. Mas era um sonhador com os pés no chão. Sabia que o sucesso não viria fácil e estava disposto a trabalhar duro para conquistar seu espaço. As fotografias revelavam um Leonardo jovem e determinado, muito diferente da imagem pública que Zé Felipe conhecia.
Naquelas imagens, via-se um rapaz do interior, simples, que havia deixado a segurança da casa dos pais para perseguir um sonho incerto. Ele falava muito sobre você, continuou seu Joaquim. Mesmo antes de você nascer, quando ainda era só um plano, um desejo, dizia que queria ter um filho para ensinar tudo sobre música, para dar continuidade ao trabalho que estava começando. Essa revelação tocou profundamente Zé Felipe. Saber que o pai havia sonhado com sua existência muito antes de ele nascer, que havia planejado transmitir-lhe o amor pela música desde sempre, mudava completamente sua perspectiva sobre a pressão familiar que sempre havia sentido. Em Morrinhos, a dupla visitou o primeiro estúdio onde Leonardo e Leandro haviam gravado. Era um espaço pequeno e simples, muito diferente dos estúdios modernos onde Zé Felipe estava acostumado a trabalhar. Eles gravaram o primeiro demo aqui, explicou seu Carlos, o técnico de som que havia operado as gravações originais. Equipamento básico, mas muita paixão. Lembro que fizeram várias takes da mesma música até ficar do jeito que queriam. Zé Felipe pediu para ouvir aquelas gravações originais. O som era cru, sem os recursos técnicos modernos, mas carregava uma autenticidade comovente. A voz jovem de Leonardo ecoava pelas caixas de som com uma pureza que os anos e o sucesso não haviam conseguido manter completamente. "Posso gravar algo aqui?" perguntou impulsivamente. "Claro, seu filho. Seria uma honra." Naquela tarde, Zé Felipe gravou uma versão acústica de Herança do Coração, no mesmo estúdio onde o pai havia registrado suas primeiras composições. Era uma gravação simples, apenas voz e violão, mas carregada de simbolismo. Quando ouviu o playback, ficou emocionado. Sua voz havia capturado algo especial naquele ambiente histórico, uma conectividade com as raízes que nunca havia experimentado antes. "Os papai ficaria orgulhoso", murmurou, secando os olhos. A viagem continuou por mais 3 dias, passando por cidades como Caldas Novas, Catalão e Itumbiara. Em cada lugar, Zé Felipe descobria novas camadas da história do pai. Conhecia pessoas que haviam testemunhado os primeiros passos da carreira que mudaria para sempre a música sertaneja brasileira. Em Catalão, eles visitaram uma fazenda onde Leonardo costumava se hospedar quando fazia shows na região. O proprietário, seu Pedro, havia se tornado amigo pessoal do cantor e guardava várias lembranças daquela época. Seu pai adorava conversar com os peões, contou seu Pedro, caminhando com eles pelos campos de soja. Dizia que era deles que vinham as melhores histórias para suas músicas. Passava horas ouvindo os causos, as alegrias e tristezas do povo do campo. Aquela revelação fez Zé Felipe entender de onde vinha a autenticidade das composições do pai. Leonardo não cantava apenas sobre o interior. Ele vivia o interior, respirava suas tradições, compartilhava das experiências reais das pessoas simples. Ele tinha um caderninho onde anotava tudo, continuou seu Pedro. Frases que ouvia, expressões típicas, situações que presenciava. Depois transformava tudo isso em música. Naquela noite, sentados na varanda da casa da fazenda, sob um céu estrelado típico do interior, Zé Felipe teve uma epifania. Entendeu que sua missão não era apenas cantar as músicas do pai ou tentar imitá-lo, mas dar continuidade àquele processo de capturar a alma do povo brasileiro e transformá-la em arte. "Agora eu entendo", disse para Poliana, observando as estrelas. Papai não era apenas um cantor, ele era um cronista, um contador de histórias do povo brasileiro. E essa é a herança que ele me deixou. E o que você vai fazer com essa herança? Vou continuar contando essas histórias, mas com minha própria voz, minha própria perspectiva. Vou ser a ponte entre a tradição que ele representava e o futuro que minha geração vai construir. A última parada da viagem foi em uma pequena cidade chamada Bom Jesus de Goiás, onde Leonardo havia feito seu último show antes do acidente. O local era um clube social modesto, que ainda mantinha cartazes da apresentação nas paredes. Foi um show especial,
lembrou Dona Rosa, que havia organizado o evento. Seu pai estava muito emocionado naquela noite. Disse que estava se sentindo inspirado, que tinha projetos novos para o futuro. A informação atingiu Zé Felipe como um raio. Percebeu que o pai estava planejando coisas novas quando foi interrompido pela tragédia, que havia sonhos não realizados que agora caberiam a ele concretizar. Ele falou sobre esses projetos? Falou sobre você, respondeu Dona Rosa, sorrindo. Eu te disse que estava ansioso para ver você crescer como artista, que tinha certeza de que você levaria a música sertaneja para lugares que ele nunca conseguiu alcançar. Naquele momento, Zé Felipe compreendeu completamente o significado da carta e da música que o pai havia deixado. Não eram apenas lembranças, eram ferramentas para ajudá-lo a continuar uma missão que havia sido interrompida. No último dia da viagem, antes de retornar a Goiânia, Zé Felipe fez algo que não estava planejado. Pediu para visitar o local do acidente onde o pai havia morrido. Poliana hesitou, preocupada com o impacto emocional que aquela visita poderia causar, mas respeitou sua decisão. O local era um trecho da rodovia Anhanguera, a mesma estrada por onde haviam passado dezenas de vezes durante a viagem. Não havia nada de especial no local, apenas o asfalto cinzento e o movimento constante de veículos. Zé Felipe parou o carro no acostamento e ficou em silêncio por alguns minutos, refletindo sobre a fragilidade da vida e a importância de aproveitar cada oportunidade. Obrigado, pai, disse em voz alta, para o vento que soprava pela estrada. Por tudo o que me ensinou, por tudo o que me deixou e por me mostrar o caminho que devo seguir. Quando voltaram para Goiânia naquela tarde, Zé Felipe era um homem transformado. A jornada pelas raízes havia cumprido seu propósito. Ele havia encontrado sua identidade artística e compreendido seu papel na continuidade da tradição musical familiar. Agora estou pronto, disse para Poliana enquanto entravam na cidade. Pronto para gravar a música do papai, pronto para seguir meu próprio caminho, pronto para ser quem realmente sou. E quem você realmente é? Zé Felipe sorriu, uma expressão de paz e determinação tomando conta de seu rosto. Sou José Felipe, filho de Leonardo, herdeiro de uma tradição musical, mas também criador de minha própria história. Sou o elo entre o passado e o futuro da música sertaneja brasileira. O estúdio Alvorada ficava em uma fazenda a 40 quilômetros de Goiânia, escondido entre eucaliptos e pastagens que se estendiam até o horizonte. A nova instalação havia sido construída pelo filho de seu Antônio, que manteve a filosofia do estúdio original: criar um ambiente acolhedor onde os artistas pudessem se conectar com suas raízes musicais. Zé Felipe chegou na manhã de uma segunda-feira ensolarada, acompanhado de Poliana e Dona Helena. O nervosismo que sentia era diferente de qualquer ansiedade pré-gravação que já havia experimentado. Não era medo do resultado, mas a responsabilidade emocional de dar vida a uma composição que representava o último presente do pai. Bom dia, Zé Felipe, cumprimentou Antônio Filho, um homem de 45 anos com jeito simples e sorriso acolhedor. Seja bem-vindo ao novo Alvorada. Meu pai ficaria honrado em saber que o filho do Leonardo está gravando aqui. O estúdio era uma perfeita combinação entre tradição e modernidade. Os equipamentos eram de última geração, mas o ambiente mantinha a atmosfera rústica que caracterizava os estúdios sertanejos clássicos. Paredes de madeira, instrumentos vintage espalhados pelo espaço e um aroma de couro e madeira envelhecida que remetia imediatamente às origens da música country brasileira. É exatamente como imaginei, disse Zé Felipe, absorvendo a energia do lugar. Os músicos chegaram ao longo da manhã. João do acordeon, um homem de 60 anos com mãos calejadas e sorriso largo, havia tocado com Leonardo em várias ocasiões. Toninho da viola, aposentado há 5 anos, havia aceitado sair da aposentadoria especialmente para aquela gravação. Menino, é uma honra tocar uma música que seu pai escreveu para você, disse João.
apertando a mão de Zé Felipe com força. Leonardo era um parceiro de primeira. Sempre respeitou os músicos, sempre tratou todo mundo como família. Lembro quando você era pequenininho, acrescentou Toninho, ajustando as cordas de sua viola caipira. Seu pai levava você para alguns shows e você ficava no camarim imitando os músicos. Já mostrava que tinha música no sangue. Completando a formação, chegaram Carlinhos no baixo e Pedrinho na bateria, dois músicos mais jovens que Marquinhos havia recomendado. A mistura de gerações criava uma atmosfera especial no estúdio, como se diferentes épocas da música sertaneja estivessem se encontrando para um projeto único. Antes de começar os ensaios, Zé Felipe reuniu todos os músicos e compartilhou a história da composição. Explicou sobre a descoberta da carta, sobre a música escrita especialmente para ele, sobre a jornada pelas raízes que havia feito nos últimos dias. Esta não é apenas mais uma gravação, disse ele, sua voz carregada de emoção. É a realização de um sonho que meu pai teve. É o encontro entre o passado e o futuro da nossa música. Os músicos ouviram em silêncio respeitoso, compreendendo a dimensão emocional do projeto. Quando Zé Felipe mostrou as partituras originais escritas à mão por Leonardo, com todas as anotações sobre arranjos e instrumentação, o grupo se comprometeu a realizar exatamente a visão que o compositor havia imaginado. Vamos fazer isso do jeito que o Leonardo planejou, declarou João, falando em nome de todos. Cada nota, cada pausa, cada emoção. Os primeiros ensaios foram tocantes. A música fluía naturalmente, como se os músicos já a conhecessem há anos. O arranjo criado por Leonardo era perfeito para as características vocais de Zé Felipe, destacando os pontos fortes de sua voz, while mantendo a autenticidade sertaneja. Dona Helena assistia aos ensaios de uma poltrona no canto do estúdio, emocionada ao ver a música do marido ganhando vida através da voz do filho. Era como se Leonardo estivesse ali, regendo todo o processo através das instruções detalhadas que havia deixado. Está perfeito, murmurou ela para Poliana. É exatamente como ele imaginava. Durante o almoço, feito na cozinha rústica da fazenda, os músicos compartilharam histórias sobre Leonardo, criando um ambiente de celebração da vida e da música do compositor. Zé Felipe ouvia cada relato com atenção, descobrindo novos aspectos da personalidade do pai através dos olhos de quem havia trabalhado com ele. Seu pai tinha uma particularidade, contou Carlinhos. Ele sempre insistia que gravássemos algumas takes apenas para sentir a música, sem a pressão de fazer a versão final. Dizia que a música precisava ser vivida antes de ser registrada. A observação fez Zé Felipe sorrir. Era exatamente esse tipo de sabedoria que encontrava nas anotações do pai. Pequenos detalhes que faziam toda a diferença no resultado final. À tarde, iniciaram as gravações propriamente ditas. O processo foi surpreendentemente fluido, como se a música tivesse vida própria e estivesse ansiosa para ser registrada. Cada instrumento encontrou seu lugar natural no arranjo, criando uma sonoridade que era ao mesmo tempo nostálgica e contemporânea. Quando chegou o momento de gravar os vocais, Zé Felipe pediu alguns minutos sozinho no estúdio. Segurou nas mãos as folhas manuscritas do pai, respirou fundo e se conectou com todas as emoções que a jornada dos últimos dias havia despertado. Está pronto? Perguntou Antônio Filho, através do interfone. Estou, respondeu Zé Felipe, ajustando os fones de ouvido. A primeira take foi mágica. Sua voz fluiu pela música com uma naturalidade impressionante, como se estivesse cantando uma composição própria. A letra ganhava novos significados em sua interpretação, mantendo a essência das palavras do pai, mas agregando sua própria sensibilidade artística. Quando terminou, o silêncio no estúdio era total. Todos os presentes haviam sido tocados pela performance, reconhecendo que algo especial
havia acontecido naqueles poucos minutos. Foi perfeita, disse João, secando os olhos. Leonardo estaria orgulhoso. Mais uma? Perguntou Antônio Filho, sempre técnico. Não, respondeu Zé Felipe, com convicção. Esta foi a versão que papai queria. Nos dias seguintes, o processo de mixagem e masterização foi conduzido com o mesmo cuidado artesanal. Cada detalhe foi ajustado para honrar a visão original de Leonardo, mas também para destacar as qualidades únicas da interpretação de Zé Felipe. Poliana documentou todo o processo, criando um registro visual da gravação que seria precioso para a família. Suas fotografias capturavam não apenas os aspectos técnicos da produção, mas também os momentos emocionais que marcaram aqueles dias. Uma semana após o início das gravações, Herança do Coração estava pronta. A música final era uma obra-prima que conseguia ser simultaneamente um tributo ao passado e uma declaração para o futuro. A voz madura de Zé Felipe dava nova vida às palavras de Leonardo, criando uma ponte entre gerações. Na noite da finalização da gravação, a família se reuniu no estúdio para a primeira audição completa. Helena, Poliana, Marquinhos e todos os músicos que haviam participado do projeto estavam presentes para esse momento histórico. Quando a música começou a tocar pelos monitores do estúdio, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Cada pessoa presente sabia que estava testemunhando algo único, a materialização de um sonho que havia sido interrompido pela tragédia, mas que agora se realizava através do amor entre pai e filho. Ao final da audição, não havia olhos secos no estúdio. A música havia cumprido seu propósito de conectar o passado com o presente, de honrar a memória de Leonardo, while celebrando o talento de Zé Felipe. Agora eu entendo tudo, disse Zé Felipe, sua voz embargada pela emoção. E papai não me deixou apenas uma música, ele me deixou uma missão. Que missão? Perguntou Helena. Continuar contando as histórias do nosso povo através da música. Ser fiel às nossas raízes, mas não ter medo de evoluir. Ser a ponte entre o que fomos e o que podemos nos tornar. Nas semanas que se seguiram, a notícia sobre a gravação de Herança do Coração se espalhou pelo meio musical. A história da descoberta da carta e da música inédita emocionou fãs e profissionais, criando uma expectativa enorme para o lançamento. Marquinhos, sempre estratégico, sugeriu que o lançamento fosse feito de forma especial, não apenas como mais uma música no mercado, mas como um evento cultural que celebrasse a continuidade da tradição sertaneja. Que tal fazermos o lançamento em um show no interior? Sugeriu ele. Ijem, uma dessas cidades que vocês visitaram durante a viagem. A ideia era perfeita. Zé Felipe escolheu Pirenópolis, a primeira cidade que havia visitado, para fazer o show de lançamento. O evento seria realizado na Praça Central, gratuito para toda a população, como uma forma de devolver à comunidade a inspiração que havia recebido. Na semana anterior ao show, Zé Felipe concedeu sua primeira entrevista para falar sobre a descoberta da música do pai. O programa, gravado em Goiânia, seria transmitido nacionalmente e representava sua primeira aparição pública desde as revelações. Zé Felipe, conte para nossos telespectadores como foi descobrir essa carta do seu pai, pediu a apresentadora. Foi transformador, respondeu ele, sua voz firme mas emocionada. Cresci sempre me comparando com meu pai, sempre me sentindo insuficiente diante do legado que ele deixou. Mas aquela carta me mostrou que ele não queria que eu fosse uma cópia dele. Ele queria que eu fosse eu mesmo. E a música, Herança do Coração, é o maior presente que um pai poderia deixar para um filho. Não apenas a composição em si, mas a mensagem por trás dela. Papai me ensinou que nosso papel como artistas é muito maior do que entretenimento. Somos guardiões de uma cultura, contadores de histórias, ponte entre gerações. Durante a entrevista, Zé Felipe tocou trechos da música ao vivo, emocionando a apresentadora e toda a equipe do programa.
Sua interpretação demonstrava não apenas técnica vocal, mas uma maturidade artística que havia florescido através daquela experiência. O que mudou em você depois dessa descoberta? Tudo, respondeu sem hesitar. Encontrei minha identidade como artista. Entendi que minha missão não é competir com o legado do meu pai, mas dar continuidade a ele de forma autêntica. Aprendi que posso honrar o passado enquanto construo meu próprio futuro. A entrevista teve repercussão nacional, gerando centenas de matérias em jornais, revistas e sites especializados. A história da carta e da música inédita tocou o coração do público brasileiro, que sempre teve uma relação especial com narrativas familiares e heranças culturais. No dia do show em Pirenópolis, a cidade se transformou. Milhares de pessoas chegaram de várias regiões do país para presenciar o lançamento de Herança do Coração. A Praça Central, decorada com elementos que remetiam à tradição sertaneja, virou um grande palco a céu aberto. Dona Helena estava na primeira fila, acompanhada de amigos e familiares que haviam conhecido Leonardo pessoalmente. Poliana coordenava os aspectos técnicos do evento, garantindo que tudo saísse conforme planejado. Quando Zé Felipe subiu ao palco, usando uma camisa de couro que havia pertencido ao pai, a emoção tomou conta do público. Ele iniciou o show com músicas clássicas da dupla Leonardo e Leandro, prestando uma homenagem respeitosa ao legado familiar. Boa noite, pessoal de Pirenópolis e de todo o Brasil que está aqui hoje, disse ele, segurando o microfone com firmeza. Esta noite é especial para mim, porque representa um novo começo. Uma jornada que começou com uma carta e culmina com a realização de um sonho que meu pai teve. O público escutava em silêncio respeitoso, compreendendo a importância daquele momento para o artista e para a música sertaneja como um todo. Quero dedicar esta apresentação a todos que mantêm viva a tradição da nossa música, mas que também não têm medo de vê-la evoluir. A música sertaneja não é um museu, é um organismo vivo que cresce e se adapta sem perder suas raízes. Quando chegou o momento de apresentar Herança do Coração, Zé Felipe fez uma pausa para explicar a história da composição. Contou sobre a descoberta da carta, sobre a jornada pelas raízes, sobre o processo de gravação que havia honrado cada detalhe das instruções deixadas pelo pai. Esta música não é apenas minha, disse ele, é nossa, de todos que amam e respeitam a música sertaneja. É a prova de que o amor entre pai e filho pode transcender até mesmo a morte. Quando começou a cantar, sua voz ecoou pela praça com uma potência emocional que fez milhares de pessoas se arrepiarem simultaneamente. A letra ganhava novas dimensões naquele ambiente histórico, cercada pelo público que representava exatamente as pessoas para quem Leonardo sempre havia cantado. A performance foi mágica. Cada verso era cantado com uma convicção que demonstrava que Zé Felipe havia encontrado completamente sua identidade artística. Não estava mais tentando ser Leonardo, estava sendo José Felipe, com sua própria voz, sua própria personalidade, mas carregando com orgulho a herança musical que havia recebido. Quando a música terminou, o silêncio durou alguns segundos antes de explodir em uma ovação que durou mais de 5 minutos. O público não estava apenas aplaudindo uma performance, estava celebrando o nascimento de um novo capítulo na história da música sertaneja brasileira. Dona Helena chorava copiosamente na primeira fila, sabendo que Leonardo estaria orgulhoso do homem e do artista que o filho havia se tornado. Poliana registrava cada momento, sabendo que estava documentando um momento histórico. Após o show, centenas de pessoas se aproximaram para cumprimentar Zé Felipe, compartilhando suas próprias histórias sobre o impacto da música de Leonardo em suas vidas e expressando admiração pela coragem do filho em dar continuidade ao legado de forma autêntica. Seu pai ficaria orgulhoso, disse um senhor idoso que havia conhecido Leonardo pessoalmente. Você não é uma cópia dele, é a evolução dele.
Essas palavras resumiam perfeitamente o que Zé Felipe havia conquistado. Não era mais o filho de Leonardo tentando viver na sombra do pai. Era José Felipe, artista por direito próprio, herdeiro orgulhoso de uma tradição que agora levaria para o futuro com sua própria identidade. Na viagem de volta para Goiânia, enquanto observava a paisagem do Cerrado pela janela do carro, Zé Felipe refletia sobre a jornada transformadora que havia vivido nas últimas semanas. "E como você se sente agora?" perguntou Poliana, dirigindo pela rodovia iluminada apenas pelos faróis. "Completo", respondeu ele sem hesitação. "Pela primeira vez na vida, me sinto completamente em paz com quem sou e com o que devo fazer." "E o que você deve fazer?" Zé Felipe sorriu, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu do interior. "Continuar contando as histórias do nosso povo através da música, honrar meu pai sendo eu mesmo e preparar o caminho para a próxima geração, assim como ele fez para mim." Quando chegaram em casa, Zé Felipe foi direto para o estúdio caseiro que havia montado no quintal. Pegou seu violão e começou a compor uma nova música, inspirado por toda a experiência que havia vivido. Desta vez, as palavras fluíam naturalmente, sem forçar, sem tentar imitar qualquer estilo. Era sua própria voz, sua própria perspectiva, mas carregando toda a sabedoria e tradição que havia herdado. A carta de Leonardo havia cumprido seu propósito. Não apenas havia orientado o filho em um momento de dúvida, mas havia despertado nele a compreensão de seu verdadeiro papel como artista e como herdeiro de uma tradição musical preciosa. Herança do Coração se tornaria um marco na carreira de Zé Felipe e na história da música sertaneja brasileira. Mas mais importante do que o sucesso comercial era o que a música representava. A prova de que o amor entre pai e filho, a paixão pela música e o respeito pelas tradições culturais podem transcender o tempo e conectar gerações. E enquanto compunha sua nova música naquela noite estrelada em Goiânia, Zé Felipe sabia que havia encontrado finalmente sua própria voz. Uma voz que honrava o passado, while abraçava corajosamente o futuro.